Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o empate em 2-2 entre Santos e Botafogo, um jogaço, jogo que o Botafogo ficou devendo pelo que fez a campanha inteira, né? Não fez um grande jogo, o Santos chegou a abrir 2-0, mas aí esse espírito de, é um espírito de campeão nesse time do Botafogo, cara, porque é um jogo perdido por 2-0, tem uma reação rápida e os caras conseguiram empatar em menos de 3 minutos de diferença com o gol do Tiquinho e depois com o gol do Adrielson. Então, é um time do Botafogo que reagiu muito rápido a essa quase vitória do Santos, né? Que o Santos também, minha Nossa Senhora, muito inconstante. Enfim, só para deixar de aviso os vídeos que vai ser postado hoje no nosso canal. O primeiro, Guarani e Atlético Goianiense, jogo das 11 horas da manhã. Esse daqui, Santos e Botafogo, que foi às 4 horas da tarde. E de depois foi Vasco e Atlético Paranaense de 6h30. Esses horários não são os horários que eu vou postar o vídeo, eu vou postar tudo junto, um do lado do outro. Mas são os horários que aconteceram os jogos. Enfim, bora antes de tudo falar como é que foram os gols. Começando pelo gol do Marcos Leonardo, o primeiro gol. Passe do Jean Lucas nas costas da defesa do Botafogo. Marcos Leonardo sai cara a cara. O Adrielson, acho que por algum motivo, deu um carrinho muito precoce. Deu tempo do Marcos Leonardo ver que ele deu o carrinho. Ele corta para trás, enche a bomba, enche a porrada e faz o 1-0 ali. Segundo tempo, erro na saída de bola do Marçal, né? Foi sair tentando driblar, dar um passe ali, errou. Lucas Lima recupera a bola, dá um passe espetacular no segundo pau, lá ele, para o Marcos Leonardo chegar concluindo para fazer o 2-0. Na sequência, o Botafogo vai com tudo para cima. Eu tinha feito mexidas, acho que logo bem nessa hora. E tem a jogada que termina com o Janderson ajeitando pro Tiquinho Soares chegar finalizando. Minutos depois também, escanteio pro Botafogo. Cruzamento, Adrielson sobe em cima de um prédio praticamente e cabeceia para fazer o 2-2. Botafogo ainda teve chance no final de virar o jogo. Duas chances claríssimas com o Felipe Sampaio e com um cabeceio, também não lembro de quem agora, que o Rodrigo Fernandes tira em cima dali. Enfim, bora trazer aqui primeiramente os principais destaques do Santos depois do Botafogo. Só mais uma coisinha, eu tô querendo criar um modo carreira, jogador solo, então eu vou criar lá meu personagemzinho, só eu vou controlar só um jogador, o resto do time joga normal, e eu queria que vocês me sugerissem aí alguns times, qualquer time do mundo, pode ser Brasil, pode ser Argentina, Colômbia, Espanha, Inglaterra, qualquer time, sendo de primeira divisão. Não pode ser um time muito forte, senão você reserva. Pode ser o mais fraco que tiver, só não pode ser segunda divisão. Fechou? Então, quem puder, me dá algumas sugestões aí de times que eu vou querer trazer aqui para o nosso canal em formato de live. Aí a gente pode ir bater um papo, dando aulinha no Fifinha, né? Mostrando como é que se joga. Enfim, principais destaques do Santos. Vai destacar que o João Paulo saiu machucado. Isso interfere diretamente, porque o João Paulo é um dos poucos que se salva nesse time do Santos. Já vem há muito tempo mostrando que é um grande goleiro. Eu acho que é um goleiro que faz grandes milagres e tem grandes falhas também. É um cara que é um De Gea brasileiro. Mas ele salva em vários momentos o Santos e é uma peça importantíssima. E aí entra o Vladimir, que não é um cara de muitos erros, muito pelo contrário, é um cara que passa segurança até, mas não é um cara que faz muitos milagres. Então, o que foi no gol do Santos, que foi perigoso, entrou. Enfim, quem dá para destacar aqui? O Dodô, se eu não me engano, foi a reestreia dele pelo Santos, né? Ou tá pegando ritmo por agora, chegou agora do Galo, né? Foi uma boa contratação para o Santos e eu achei que ele jogou bem. O Dodi também foi uma grande contratação do Santos e eu gosto dele e eu achei que jogou bem também. O Jean Lucas fez uma baita estreia pelo Santos, deu o primeiro passe foi dele para o gol do Marcos Leonardo. Participou muito ativamente no meio de campo, um dos melhores na partida. O Lucas Lima assistência para o segundo gol. O Mendonça errou algumas tomadas de decisões que poderiam resultar em gols do Santos, que ele matava o jogo. Mas é um cara que ainda é muito importante para esse time do Santos pela velocidade, drible, finalização, mas desperdiçou boas oportunidades. E o Marcos Leonardo, logicamente, fez os 2 gols. Se o Santos vence esse jogo, ele seria o melhor da partida. Mas como tomou um empate, eu ainda estou pensando qual foi o melhor da partida. Entraram o Vladimir, né, que nem eu falei, Gabriel Inocêncio, o Alex
Alex. O David Washington e o Luan Dias. Destaques do Botafogo. O que dá pra destacar? O Adrielson falhou no primeiro gol, com aquele carrinho precoce, mas se recuperou fazendo o gol do empate. É um cara que vem sendo peça importantíssima pro Botafogo. O Marçal falhou no... Falhou no segundo gol, que ele foi tentar sair driblando, né? E perde a bola, mas ele se recupera, ele que deu assistência pro gol do Adrielson no cruzamento do escanteio. Achei que demorou demais para tirar o Danilo, porque no momento que o Botafogo já estava perdendo por 1-0, mexia ainda no intervalo. Tira o Danilo, coloca o Marlon de primeiro, o Tietchan de segundo, coloca ali o Lucas Fernandes ou outro jogador de ataque no lugar do Danilo. Acho que demorou demais. O Luiz Henrique saiu machucado, né? O Júnior Santos é um cara de muitos altos e baixos, grandes jogadas e jogadas toscas, oscila bastante. E o Tiquinho fez mais um gol importantíssimo para a reação do Botafogo. Entrou o Vitor Sá, participou até que bastante, fez boas jogadas. O Lucas Fernandes, eu gosto demais dele, cara. Gosto muito, porque é um cara que consegue controlar esse meio de campo. Eu acho que vai ser muito importante ainda pro Botafogo. Um cara que tem muito futebol, cara. Eu gosto muito do futebol dele. O Segovia entrou, o Segovinha, pela ala direita, né? Criou uma outra boa jogada, é muito habilidoso, né? O Carlos Alberto também entrou bem, incisivo, participativo no ataque. E o Janderson, que foi quem deu assistência para o gol do Tiquinho, também entrou bem. Então, essa reta final do jogo, o Botafogo cresceu demais e arrancou esse empate. Estatísticas: 7 finalizações do Santos, sendo 2 no gol. O que foi no gol entrou, essa é a verdade. 18 finalizações do Botafogo, sendo 7 no gol. 64% de posse de bola para o Botafogo, 36% do jogo que foi na Vila Belmiro. Mas é porque o Botafogo ficou atrás do placar quase que o jogo inteiro, né? Então era quem tinha que criar. Que, ó, desde os 25 do primeiro tempo era o Botafogo que tinha que tomar as rédeas para tentar empatar o jogo. Então naturalmente ia ter mais a bola, tentar encontrar os espaços, e era uma circunstância que o Botafogo só saiu atrás do placar em um momento do campeonato, né? Foi quando perdeu para o Atlético Paranaense. E o outro jogo que perdeu, que foi pro Goiás, saiu ganhando. Então foi o primeiro jogo que o Botafogo sai perdendo e tem que correr atrás do placar. Que eu me lembre. Mas enfim, fez muito bem, conseguiu essa reação. Faltas: 23 do Santos, sendo 3 amarelos. 20 do Botafogo, sendo 3 amarelos. 43 faltas, cara. Praticamente a cada 2, 3 minutos era uma falta. Então o jogo ficou muito parado. Escanteios: 2 do Santos, 8 do Botafogo. Naturalmente o volume de jogo, a pressão do Botafogo muito maior. O Santos foi até que executou bem a proposta, que se baseou em contra-ataque, ou bolas longas, como foi o primeiro gol. E quando fez isso, conseguiu encontrar os gols. A gente viu aqui 2 chutes no gol, 2 gols. O Lucas Perry não foi exigido. O que foi no gol entrou. E, enfim, já o Botafogo criou muito mais e acabou desperdiçando muitas oportunidades. Enfim, pela proposta de jogo, a do Santos foi melhor executada, mas não conseguiu segurar o momento final de pressão do Botafogo, que tomou um empate, né? Com esse resultado, o Botafogo na primeira colocação com 40 pontos, 11 pontos de vantagem para o Grêmio, mas tem um jogo a mais. Então, se o Grêmio vence, a distância cai para 8. De qualquer forma, é muito grande. E é o primeiro empate no campeonato do Botafogo. Vale destacar isso daí. Já o Santos, com esse resultado, fica na 14ª colocação com 17 pontos. Tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. E não vai mudar isso daí porque o Curitiba vai jogar contra o Fluminense, né? Se vence, vai para 14, mantém 3 pontos. Então tá 3 pontos fora da zona de rebaixamento. A sorte do Santos é que tem muito time que tá muito mal. Mas a fase do Santos é horrenda, cara. A defesa muito mal, o ataque perdendo muito gol. Era para garantir esses 3 pontos e aí já ia para 19. Se emenda uma sequência boa, daqui a pouco já pensa que entrar na vaga para Sul-Americana. Mas não. Deu um tropeço bobo. Tudo bem que, tendo em consideração o Santos mal e Botafogo bem, é um empate que seria bom para o Santos. Mas pelo que foi o jogo, abrir 2-0 é um resultado que dava para o Santos ter segurado a vitória. E o Botafogo quase virou ainda no final do jogo. Enfim,
É um resultado que no final das contas, de antes do jogo, quando a gente previa líder do campeonato como contra um time inconstante do Santos, é um empate ruim para o Botafogo, bom para o Santos. Pelo que foi o jogo, é um resultado bom para o Botafogo, mas com aquele gostinho de que dava para vencer ainda no final do jogo. E para o Santos é uma decepção, né? Porque abriu 2-0 jogando em casa, era só segurar o placar, faltava 9 minutinhos, tomou o empate, quase tomou a virada ainda. Mostra que é um time que não consegue controlar o jogo e isso daí é coisa importantíssima para time que briga lá embaixo, né? Garantir as vitórias. Assim como, por exemplo, o Goiás está conseguiu ganhar fora de casa do Cruzeiro e segurou 1-0, coisa que o Santos não conseguiu. Provavelmente, se tivesse na mesma circunstância, o Santos não ia conseguir segurar, ia tomar um empate, talvez a virada. Essa é a diferença, o Santos não consegue segurar os placares. E só conseguiu essa vitória aqui contra o Goiás porque teve a ajuda da arbitragem ainda, senão a gente estaria falando de um Santos de 15 pontos. 1 ponto da zona de rebaixamento. Então, teve sorte ainda que a arbitragem errou a seu favor contra o Goiás, porque senão a situação que já é ruim estaria ainda pior. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike. Comenta pra você qual foi o melhor da partida. Eu tô em dúvida ainda. Talvez o Jean Lucas, uma estreia muito boa. Talvez o Marcos Leonardo pelos 2 gols. Talvez o Tiquinho pelo gol da reação. Vai o Marcos Leonardo. Para mim, Marcos Leonardo o melhor da partida, fez os 2 gols. Se a zaga do Santos não fosse tão ruim, era a vitória do Santos e indiscutível o Marcos como o melhor do jogo. Como a zaga do Santos é ruim, tomou esses 2 gols no final e, de qualquer forma, para mim o Marcos Leonardo o melhor da partida, mas é 3 pontos que o Santos deixou de ganhar. Enfim, é isso. Só lembrando, o canal no Telegram, o Berg Tips, está aqui embaixo, quem quiser pode entrar, é de graça. A gente entrou quando estava 1-0 para o Santos no handicap a favor do Botafogo, ou seja, se o Botafogo perdesse por 1 gol, devolvia o nosso dinheiro. Perdia por 2 ou mais gols, que foi o que chegou a acontecer quando o Santos abre 2-0, a gente perdia o nosso dinheiro. Empatou ou venceu, a gente ganhava. Foi o que aconteceu, o Botafogo empatou. Então, quem estava no nosso grupo no Telegram pegou essa aposta e ganhou dinheiro, né, a favor do Botafogo. Enfim, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo e falou!